E agora? E agora? Agora, cara. É o Eclesiastes segundo o Evangelho. E eu quero ler em Eclesiastes, no capítulo 9, do verso 13 em diante. Isso tudo é por causa do YouTube, que a gente não pode mais botar as ilustrações em vídeo. Então eu estou lendo e vou ler aqui para você em Eclesiastes, no capítulo 9, do verso 13 em diante, que diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Naquele tempo, a quantidade de homens era essencial para garantir a defesa da cidade. Veio contra essa cidade pequena com poucos homens um grande e poderoso rei, um mandatário, um exército, e sitiou a cidade pequena com pouco poder de autodefesa. E levantou contra essa cidade grandes baluartes ou cerca. Na antiguidade era assim que se fazia um cerco a uma cidade, impedindo toda entrada e saída de víveres, até que as pessoas ou morriam de fome ou se entregavam. Mas encontrou-se nessa cidade um homem pobre, mas sábio. Pobre, porém sábio. Não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha exércitos, mas era sensato e sábio. E esse homem livrou essa cidade pela sua sabedoria, pelo diálogo, pela conversa. Demoveu o tirano. Contudo, uma vez que isso tenha acontecido ou acontecesse, ninguém na cidade se lembrou mais daquele homem sábio e pobre, porque as pessoas só se lembram dos ricos e poderosos. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre seja depois desprezada e esquecida, e as suas palavras não sejam mais ouvidas, eu prefiro carregar em mim essa sabedoria do que qualquer outra força. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, em meditação, valem mais do que os gritos de quem governa no meio dos tolos, gritando como um idiota. Mais valem as palavras dos sábios ouvidas em silêncio. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só homem com poder na mão destrói muitas coisas boas. Este é o Eclesiastes segundo o Evangelho, segundo a sabedoria perene, que não passou, não acabou no passado e continua em vigência no presente, apesar de toda a idiotice que governa o mundo. E vá dormir com este barulho hoje à noite. Apesar de toda a idiotice que governa a Terra. Mas e aí, brother? A ironia é essa, que os seres humanos mais sábios, mais sensatos, mais humanos, mais inteligentes do planeta, o planeta desconhece. E você passa pela vida vendo os ambiciosos, os gananciosos, os inescrupulosos, aqueles para os quais os fins justificam os meios, os despudorados relacionalmente, tomando o poder. Enquanto os mais sensatos de uma geração inteira, e que às vezes no silêncio da sua sabedoria conseguem diminuir os agravos de uma sociedade, morrem no esquecimento. Enquanto a loucura é glorificada pelo povo.
mostrando apenas uma coisa, como diz o Eclesiastes: é um tolo governando milhares de tolos, porque o que existe é tolice e não sabedoria. E aí, brother? Claro, você está no ramo da sabedoria, na questão, né, Douglas? Mas você pode ver... Não sei, eu só tento, porque o ramo da sabedoria é perigoso, ele pode produzir muita vaidade. Não, também. eu estou falando, não você, Caio Fábio, você está falando dessa citação aqui, do exemplo do sábio e do tolo, né? Certamente eu não sou o homem de guerra, eu não sou o poderoso. Claro, não estou falando... Mas no silêncio sou ouvido por várias pessoas. Mas eu não estou falando da sua profissão. Estou falando assim, mas em outras áreas a gente vê o Hitler, é muito mais lembrado que Tesla. Que foi um cara o Hitler fantástico. Foi considerado a grande personalidade do século XX. Caraca, o cara tem uma baita mídia, velho. Manja? O cara é inesquecível. Ele matou milhões e milhões e milhões, virou o mundo ao contrário, um louco desvairado. Faria Gengis Khan se transformar num sábio sensato. Aí você pega Albert Sabin. Não. Sabin, quem é ele? E Gandhi. Gandhi, passou, tá lá, encostado. Manja, esse cara... É uma loucura. É muito doido, cara. O Tesla, agora que tá vindo aí uma ondinha. Por causa de telefonia sem fio. Por causa do que ele já tinha descoberto. Cara. Décadas e décadas e décadas atrás, que a gente só alcançou agora, aí o Tesla começou a ser recuperado. Porque o que o Einstein teve de inteligência abstrata, o Tesla teve de aplicativos do abstrato do concreto. Cara, é o cão chupando. Fantástico. Cara, agora que tá começando o pessoal dar uma... Olha, tem até uma série no Rio. Você lembra quando há 10 anos atrás aqui eu comecei a falar muito de Tesla, mostrar coisas do Tesla? Sim, começaram a surgir documentários, ninguém sabia quem era Tesla. Eu digo, cara, que loucura é essa? Se a gente tá aqui, é Tesla, brother. Né? Essa transmissão é Tesla. Não começou com Tesla, mas começou em Alexandria. O quê? Esses princípios que a gente atribui exclusivamente, praticamente, aos gênios do século XX ou do final do século XIX, aí recupera-se um pouco lá o Da Vinci, mas que já era alguém sentado no ombro de gigantes. Como o Isaac Newton disse. Quando alguém disse, você, na época dele, é o maior gênio. Foi o indivíduo até aqui que viu mais distante. Ele falou, eu estou sentado em ombros gigantescos de pessoas elevadíssimas que vocês não conhecem. Olha isso. Por isso eu estou conseguindo ver adiante, sentado nos ombros deles. Esses caras. Fica mais fácil enxergar, como sentado também no ombro do Isaac Newton, ficou mais fácil para Einstein enxergar como sentado no ombro de Einstein, mais fácil para Tesla em algumas outras coisas. E assim vai. E assim caminha a humanidade. Só que as pessoas nem sempre têm a honestidade de dizer, eu estou sentado em muitos ombros que me precederam, por isso eu estou vendo um pouco mais adiante. Maravilhoso. Agora, vem Alexandria. Você falou disso aí. Você Alexandria, fez uma relação do Tesla aí. As descobertas de energia a vapor, com utilização e aplicativos para máquinas. Alexandria. Já rolava. Já. Armas à distância, que incendiavam navios com o reflexo do sol. Alexandria. Uso de lentes. Ou o que você quisesse, as primeiras automações movidas por energias térmicas e de vapor. Faziam portas abrir, portas fechar. Fizeram os primeiros robôs. Por exemplo, a mulher que servia vinho.
Tá. Uma estátua linda de uma mulher. Automatizaram a estátua. Antes de Cristo. Aí criou-se um mecanismo interior todo movido a energia hidráulica com energia térmica, e você botava o copo na mão da criada estátua. Tá. E ela levantava a mão, botava um tanto de vinho, depois derramava um pouco de água, como o povo da época gostava, como os gregos, por exemplo, gostavam. E você pode ir embora, que tem uma quantidade enorme de descobertas. E gente como Arquimedes... Nossa! Faz cara... o Da Vinci virar uma criança. Com certeza. Arquimedes era o cara. Ninguém tem noção do que está rolando de Arquimedes. De Arquimedes. Só tem Arquimedes aqui em volta. Quer dizer, não haveria Einstein sem Arquimedes, não haveria quase ninguém sem Arquimedes. Provavelmente Arquimedes tenha sido o maior gênio da história humana. Cara, os grandes guindastes usam Arquimedes. É a história de me dê uma alavanca grande o suficiente, eu moverei a terra. Eu vou mover a terra, velho. Os guindastes de Dubai estão bebendo de Arquimedes. Na fonte de Arquimedes. Qualquer coisa que... Qualquer guindaste, qualquer movimento de corda, qualquer movimento de tração, de roldanas, o que você quiser, fazendo com que toneladas sejam movidas com um dedinho de uma velha. Arquimedes. Isso. E aí fica o cara, que inteligência, né? De fulano, de Beltrano. Sentado nesses ombros, a gente enxerga muito longe. Sentado no ombro dele. Eles é que são os alienígenas do passado. Que o pessoal tem mania de falar que foram. Arquimedes, cara, né? E aí, 500 anos antes, o conceito do átomo estava definido. Foi Einstein que veio calcular a mecânica subatômica. Tá. Mas 500 anos antes de Cristo, o conceito do átomo estava estabelecido, de que tudo que existia do universo repousava sobre partículas de uma matéria tão ínfima que era praticamente inexistente, chamada átomo. 500 antes de Cristo. E aí tá a moçada aqui se jactando e tem... Cara, o duro é você conviver com esse negócio da terra plana. Aí... A terra plana tá demais. Eu tô querendo que eles me levem, os terraplanistas me levem até aonde cai. Isso. Eu quero ir lá. Aonde o Judas perdeu a bola. Eu quero ver essa catarata do Iguanada, não é? Não é nem do Iguaçu, do Iguanada. Eu quero. Me leva lá. Eu quero ir. Mas eles acham que no Polo Norte, né? Ou sei lá, bom, se a Terra é tem plana, um barranco aí, já é espaço. Se a Terra é plana ou não tem nada abaixo dela e o universo é só Terra, até onde não se possa definir. Não tem nada abaixo dela? Não, ou é isso, ou então me leva no barranco. Eu preciso chegar na ponta desse barranco. Eu preciso. Por que eles não pegam um voo, um avião e vai subindo? Que eles acham que é no gelo até que chegar aí, chega igual aquele filme Cidade dos Sonhos. Você chegou a ver? Não. É um filme onde é uma história mirabolante, interessantíssima, sobre entes que controlavam a humanidade fazendo experimentos. E todo dia eles induziam a humanidade quimicamente a um estado de mudança de comportamento. E aí eles descobriam no filme que os humanos mudavam de caráter de acordo com a injeção química. Até que de repente tem um cara que diz não. Ele vai sendo alterado muitas vezes até que tem um dia em que há um antídoto dentro dele que sacode e ele fica inalterável. E eles vão descobrindo, tentando entender, descobrem que é a alma. Que existe um fator no homem que tem uma deliberação de capacidade inalterável.
Eles ficaram chocados porque eles todos faziam parte de uma sociedade que funcionava com um consciente coletivo. Um consciente. Consciente. Eles pensavam os pensamentos mútuos. Esse filme chega num momento em que eles tinham fabricado uma plataforma, se a Terra é plana, tinha que ser uma nave-mãe, uma grande plataforma cósmica. E no filme chega um ponto em que o cara vai descobrindo que tudo aquilo era um grande engano, ele rasga uma parede última desse final da Terra. Quando ele rasga, ele vê que ele está no espaço escuro, numa plataforma. E tudo ali dentro era só o laboratório desse experimento. Então tinha que ser uma coisa pelo menos assim, como Cidade dos Sonhos. É um Tem filme, que achar o final do negócio. de 21, 22 anos atrás. É. Continua em vigência.